Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O foco de hoje está na precisão científica no estudo de eventos climáticos extremos e, claro, na resiliência da nossa infraestrutura urbana. Sabe, o rigor acadêmico não acaba no exato momento em que uma pesquisa é publicada. Na verdade, ele exige vigilância constante, revisão e muita atualização. Então vamos direto ao ponto. Nossa explicação de hoje vai mergulhar nessa evolução contínua do conhecimento, destrinchando um corrigendo acadêmico bem específico publicado no ano de 2026. Como a comunidade científica garante que os seus modelos criados para prever e mitigar um desastre ambiental continuem rigorosamente precisos com o passar do tempo? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise de hoje. A ciência, afinal, é um processo super dinâmico e vivo. E para o público que valoriza a democratização da informação científica, o pensamento crítico e a compreensão de temas complexos, fica aqui o convite para seguir o canal, deixar aquele like e compartilhar este conteúdo. Difundir informação baseada em dados é essencial para construirmos uma sociedade bem mais preparada para os desafios do futuro. Pois bem, a nossa explicação se baseia em um documento bem específico da literatura acadêmica. Estamos falando de um corrigendum, que nada mais é do que uma correção formal. O artigo original que está sendo atualizado tem o título Resilience Readiness Levels for Buildings, focado exatamente nos níveis de prontidão e resiliência de edifícios. A autora principal é a pesquisadora Simona Bianchi, e ela trabalhou com uma equipe internacional gigante de especialistas, representando instituições de muitíssimo peso, como a Delft University of Technology, na Holanda, e a Sapienza University of Home, na Itália. Um detalhe super importante é que este documento de correção saiu no ano de 2026 e o objetivo foi justamente retificar um artigo publicado um ano antes, em 2025. E onde será que esses dados todos foram validados e publicados? A resposta é, no periódico The International Journal of Disaster Risk Reduction. É uma publicação científica internacional de altíssimo impacto da editora Elsevier, que é totalmente dedicada ao estudo da redução de riscos. Fazer questão de citar a fonte primária aqui é fundamental para que todo mundo entenda a origem e a credibilidade indiscutível dos dados que estamos analisando. Foi exatamente nesse espaço acadêmico super rigoroso que tanto o artigo original quanto a correção passaram por revisão de pares e chegaram à comunidade científica. Agora, para quem não vive o dia a dia do jargão acadêmico, vale muito a pena esclarecer uma coisa. O que é, afinal, um corrigendum? Em termos práticos, é uma correção formal publicada oficialmente pelo periódico. Ela serve para emendar errinhos, refinar alguns parâmetros ou até atualizar os dados de um artigo que já estava publicado. E isso ilustra de um jeito brilhante como o método científico é autocorretivo. Uma correção não é de forma alguma uma falha que tira a credibilidade da pesquisa. Muito pelo contrário, mostra um compromisso ético e contínuo com a precisão absoluta. E vamos concordar, isso é indispensável quando o assunto pode literalmente salvar vidas diante do risco de um desastre ambiental. E vamos ver como isso funciona na prática com o próprio documento. O Corrigendum, publicado pela equipe da Simona Bianchi em 2026, tem, na verdade, uma única página. É um texto extremamente direto e objetivo. Ele detalha exatamente as atualizações que precisavam ser feitas nos dados espaciais mapeados na região de Acerra, lá na Itália. Com uma postura super focada e acadêmica, a equipe de pesquisa percebeu e reconheceu a necessidade de ajustar a maneira como a informação visual estava sendo transmitida. Tudo isso para evitar qualquer mínima ambiguidade na hora de interpretar os riscos de inundação. O que realmente chama a atenção aqui nesta imagem é que chegamos ao núcleo visual desta atualização. Este é o novo mapa, já atualizado, de risco de inundações para a região de Acerra. Dá para notar muito claramente os edifícios de estudo de caso destacados com esses contornos em laranja. Quando o objetivo é mapear o potencial devastador de um desastre ambiental, como uma inundação pluvial severa, ter clareza espacial simplesmente não é negociável. Esse mapa não serve só para mostrar onde a água tem mais chance de acumular durante o desastre. Ele cruza essas projeções com a infraestrutura que já existe lá, deixando muito evidente e tangível o tamanho da vulnerabilidade dessas construções. Para entender a real magnitude desse mapa, a gente precisa olhar para os dados exatos definidos pelos autores. O evento que eles estudaram é a inundação pluvial, e a janela de tempo projetada foi especificamente o ano de 2050. Como base de dados, os cientistas utilizaram o cenário de projeção climática 8.5, que, para dar um contexto, representa uma trajetória bem específica de emissões globais de carbono. Além disso, o mapa mostra o percentil 50 de probabilidade para um período de retorno de 1000 anos. É muito número, não é? Mas essa precisão técnica toda é absolutamente essencial. Sem isso, seria impossível modelar o cenário de um desastre de um jeito realista, responsável e calcado puramente na matemática. Mas, no fim das contas, qual foi a mudança cirúrgica que o documento trouxe? A gente consegue entender essa correção perfeitamente comparando as legendas do mapa.
Na versão anterior do artigo, os autores tinham colocado valores muito detalhados, incrementais, com várias faixas de tons azuis para a profundidade da inundação. Só que a versão atualizada veio com uma missão clara: simplificar. Agora a legenda mostra apenas os extremos absolutos. Temos o valor mínimo, que é de 0 centímetros de alagamento, e o valor máximo, classificado como 60 ou mais centímetros de profundidade. É uma alteração super simples, mas que refina demais a leitura do gráfico. Ela tira aquele ruído visual e foca a atenção exatamente no que importa para a avaliação estrutural. Já caminhando para nossa conclusão, fica impossível não reconhecer a relevância imensa desse material. Refinar dados espaciais de inundações é algo que afeta direta e mensuravelmente a prontidão da nossa infraestrutura civil. Afeta a resiliência urbana a longo prazo. Pense bem. Quando os profissionais da engenharia, da arquitetura e até os gestores públicos vão criar estratégias para diminuir os impactos de um desastre ambiental, eles dependem cegamente desses modelos visuais e matemáticos. Se houver qualquer ruído ou confusão na hora de visualizar esses dados, o resultado pode ser uma falha crítica no planejamento da cidade. Então, fica mais do que evidente que esse rigor todo não é frescura acadêmica. A atualização contínua de modelos de risco de desastres é um pilar da resiliência ambiental. E, antes de encerrarmos, é nosso dever ético informar que o conteúdo apresentado em toda essa explicação constitui uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial estruturada de forma muito fiel a partir das fontes bibliográficas originais. Muito obrigado pela companhia ao longo desta nossa análise e fica a reflexão. Se uma simples mudança de legenda já altera totalmente a nossa percepção de risco hoje, o que mais vamos precisar recalibrar nos nossos modelos para garantir a sobrevivência e a segurança das nossas cidades no futuro? Até a próxima!